O MXRF11 é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores em termos de número de cotistas. O fundo ele é tão popular assim, muito por conta da sua cota ter ali a base 10, né? Ser um dos primeiros que teve essa cota base 10, mas também por conta da rentabilidade que esse fundo oferece para os seus cotistas. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise completa do fundo e vou dizer para você, vale ou não vale a pena você investir no MXRF11. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Danilo Silva, eu sou consultor de investimentos, educador financeiro e a ideia do canal é trazer conteúdo de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro. Caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever, assiste o conteúdo, vê a didática, vê se você curte e se inscreve no canal para ajudar a gente a fazer esse canal crescer aqui e mais pessoas possam ser alcançadas por uma educação de financeira de qualidade. Agora, se você já é da casa, já faz parte dessa turma aqui, clique em curtir, clica aí no gostei, né? Compartilha esse conteúdo. Mas independente, se é ou não inscrito, deixa o seu comentário. O comentário é muito importante e eu quero saber de você. Você investe no MXRF11? Você curte esse fundo? Você acha que é fundo da modinha? O que você acha do MXRF11? Essa é a tua missão no vídeo de hoje. Deixar um comentário aqui pra mim, beleza? Comenta aí e bora pra análise completa do MXRF11. Como eu já falei, o MXRF11 é o maior fundo, né, em termos de número de cotistas da Bolsa de Valores. Estão atualizando esse número. Atualmente, o MXRF11 tem 1.088.127 cotistas. Então, mais de 1 milhão de cotistas. Só para você ter uma noção, o segundo lugar, que se eu não me engano é o HGLG11, eu acho que é ele, não tem 500 mil cotistas. Então, tem metade do que o MXRF11 tem. E todo esse crescimento no número de cotistas se dá por conta, em primeiro lugar, por ser um fundo base 10, então as pessoas olham lá R$10 e vê que é barato e compra, mas também por conta da rentabilidade. O MXRF11 já ofereceu uma rentabilidade na casa dos 1%, 1.3%, 1.10%. Isso já aconteceu com o MXRF11. Hoje o fundo está com um pouquinho aí, né, um preço um pouco elevado em relação ao seu valor patrimonial. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas ainda assim continua sendo um fundo que cresce a sua base de cotista mês após mês. Será que ainda faz sentido investir no MXRF11? Olha, para fazer a análise do MXRF11, eu utilizei aqui um critério que eu ensino os meus alunos no treinamento Formação Investidor de Primeira Viagem, de como analisar um fundo imobiliário. Eu vejo vários métodos aí de análise de fundo imobiliário. Ah, não pode ter um preço-valor patrimonial acima de uma vez, não pode ter isso, não pode ter aquilo, a vacância tem que ser de tanto, não sei o que lá e tal. Mas eu tenho uma outra forma de analisar fundo imobiliário que eu julgo ser mais qualitativa e não quantitativa. Apesar de acreditar também que os múltiplos são importantes, eu acho que só os múltiplos soltos não contam uma história completa. Então eu gosto de entender a história do fundo, saber de onde ele veio, como ele está hoje e para onde que ele está indo. Então, primeiro ponto que eu quero já ensinar para você aqui nessa análise completa do MXRF11 é: leia as cartas mensais que os gestores divulgam dos seus fundos imobiliários. Então você investe lá no fundo imobiliário, você tem 6 fundos imobiliários na sua carteira. Você tem que ler essas cartas mensais, porque o gestor ele fala através dessas cartas como que tá o mercado, o que ele tá olhando para o mercado, como que ele tá vendo o mercado, os investimentos que ele tem na carteira. Então leia essas cartas que você vai conhecer a história do fundo, né? Para onde esse fundo tá indo, para onde que ele deseja ir, né? Quais os caminhos que ele deseja tomar, para ver se faz sentido com o teu perfil de investimento. Mas o critério que eu uso aqui, né, a minha forma, o meu método de análise de fundo imobiliário, leva em consideração 10 perguntas. E são essas perguntas que eu vou fazer do MXRF11 agora, para você entender como que eu faço essa análise do MXRF11. Então bora para a primeira pergunta e a mais importante de todas. Qual que é o tipo do fundo? Então existem alguns tipos de fundo, só que existem dois tipos que são os master, tipo master, que é fundo de tijolo e fundo de papel. E aí tem um terceiro tipo que é o híbrido, que investe tanto em papel quanto em tijolo. É o mais comum. Então você tem fundo de tijolo, fundo de papel e o híbrido. Fundo de tijolo é aquele fundo que investe em imóvel físico. Ponto. E por que você precisa saber qual é o tipo master desse fundo, né? O tijolo investe em imóvel físico. Papel investe em CRI, em CRA, e híbrido investe nos dois. Por que você precisa saber qual que é o tipo master do fundo? Porque
cada fundo carrega um risco diferente. Por exemplo, se for um fundo de tijolo, e esse fundo de tijolo ele trabalha num setor específico que são hospitais. Se o hospital que ele tem lá na base deixa de pagar o aluguel, né, vamos fazer de conta que seja um Redditor, São Luís, sei lá, não paga o aluguel por 3 meses, você acha que vai ser fácil ele pedir o despejo desse hospital? É um risco que existe. Então a gente precisa olhar esses riscos, analisar esses riscos. Então a primeira pergunta que você deve fazer é: qual que é o tipo master desse fundo? No caso do MXRF11, nós vamos considerar aqui que é um fundo de papel, porque ele tem 70% da carteira dele em CRIs e os outros percentuais estão em permutas. A gente vai olhar cada uma dessas coisas aqui, combinado? Então, qual é o tipo do fundo? Papel. Segundo, é se esse fundo ele é monoativo ou multiativo. Monoativo são aqueles fundos de um ativo só, um ativo único, e automaticamente tem mais risco de inadimplência, de vacância e tudo mais. Então, no caso do fundo de papéis, não tem muito isso de monoativo e multiativo, então a gente descarta essa segunda pergunta porque ele não é um fundo de papel. Terceira é onde estão localizados os imóveis para os fundos de tijolo. Quarto, qual que é a vacância física e a vacância financeira? Existe diferença aqui, tá? A vacância física às vezes ela é pequena, mas a vacância financeira ela é maior, então você tem que tomar cuidado aqui. Quinto lugar, quem é o administrador do fundo? Então, do MXRF11, o administrador desse fundo é a XP Investimentos. Então, a XP que tem a administração desse fundo. A gente precisa saber porque a gente precisa confiar. É uma análise mais qualitativa. Lembra que eu falei no início do vídeo? Então, nós precisamos confiar no administrador, no gestor. Pô, eu confio nos gestores da XP Investimentos. Afinal de contas, é a maior corretora do Brasil, tá certo? Sexto lugar, qual que é o patrimônio do fundo? Então, a gente vai olhar qual que é o patrimônio desse fundo. Em sétimo lugar, quais são as taxas de administração e outras que possam ter. Em oitavo lugar, qual que é o histórico de dividend yield, tá? Então eu vou olhar o histórico, porque eu olhando o histórico, eu consigo ver a história, consigo ver, pô, esse fundo diminuiu, aumentou o dividend yield, por que que teve essa diminuição, tá certo? Em nono lugar, quantas cotas e qual que é a liquidez desse fundo? É importante a gente saber se esse fundo ele emite muitas cotas, qual que é a liquidez. E em décimo lugar, qual que é o seu preço sobre valor patrimonial? Veja só, em décimo lugar está o preço sobre valor patrimonial. A gente tem 9 questões ainda para resolver antes daquela questão que todo mundo gosta de olhar primeiro, que é o preço sobre valor patrimonial. Nesse caso aqui do fundo imobiliário MXRF11, eu olho para a tela do computador aqui. Eu estou abrindo aqui com o site da Status Invest. Eu gosto muito desse site, muito bacana. Ele sempre oferece umas informações bacanas aqui. E eu estou com o MXRF11 aqui plotado, tá? Bora entender aqui as perguntas. Então, a primeira pergunta, se é um fundo de papel ou um fundo de tijolo. É um fundo de papel, como a gente já falou. É um monoativo ou multiativo. Nós já falamos que não tem muito essa classificação para fundos de papéis. Os imóveis estão localizados... A quarta pergunta, né? A terceira pergunta. A quarta pergunta, qual que é a vacância física ou financeira? E a quinta pergunta, quem é o administrador do fundo? Então a gente consegue ver aqui que é a XP Asset Management, ela administra esse fundo, ela tem né, a gestão desse fundo. A gente tem essas informações aqui também, né? Tem o CNPJ do fundo, a gente consegue ver patrimônio líquido, né? Então, valor patrimonial por cota. O gestor é a XP e o administrador BTG Pactual, né? Então, pô, duas grandes instituições aí ótimas, né? Qual que é o patrimônio desse fundo, né? Então a gente tem aqui que o patrimônio líquido atual desse fundo é de 3 bilhões 299 milhões 205.805 reais. Então esse fundo tem 3 bilhões de reais. Sabe quando o Luiz Barsi ele fala que não investe em fundos imobiliários? O patrimônio do Luiz Barsi é de 4 bilhões de reais. Só o patrimônio dele, ele compraria o MXRF11 inteiro. Não faz sentido, né? Então, por isso que ele fala que não investe em fundos, mas ele nunca falou que fundos são ruins. Apesar de eu já ver a Luiz Barsi falando um pouco sobre ela achar que é um ativo de renda fixa com riscos de renda variável, ele nunca declarou abertamente que é ruim, é péssimo. Mas ele fala que não investe porque para ele não faz mais sentido. O patrimônio do fundo está aqui. Quais são as taxas de administração? 0,9%, 0,9% ao ano. Então, 0,90% ao ano é a taxa de administração. Ok, uma taxa aceitável, né? Acima de 1 a gente já começa a ficar com o pé atrás. 0,9% é uma taxa aceitável. Qual é o histórico de dividend yield? A gente vem aqui, ó. A gente consegue ver o histórico de dividend yield. 2023 estava pagando 11 centavos, 12 centavos, 12, 12, depois 12 também. Aí foi 12, 12, aí aqui caiu, ó. Agosto caiu para 11, 11, 11, 11 e 11. Então, lá em agosto do ano passado, esse fundo já começou a ter uma queda. E agora, em 2024, a gente está vendo que ele está pagando cerca de 10 centavos por cota.
tá? Por quê? Se a gente for olhar 5 anos também, a gente consegue ver, né? A distribuição de 5 anos. 2020 estava lá 8, 7, 9, depois subiu, 2023 e agora 2024, né? Por que teve essa queda, né, nos rendimentos do fundo? Porque basicamente a maior parte dos investimentos do fundo, e aqui é onde a gente vai entrar aqui na tela de o relatório gerencial, ó, a maior parte dos investimentos do fundo estão em CRIs. 70% do patrimônio do fundo estão em certificados recebíveis imobiliários. E esses CRIs são indexados, na maioria das vezes, ou ao IPCA ou ao CDI. E ambos estão em queda, né? Então a gente consegue ver, quando a gente desce aqui para o final, a gente consegue ver os CRIs, né? Então a composição da carteira a gente consegue ver todos os CRIs que a gente tem aqui, né? Securitizadora e tudo mais. Aí você consegue ver, ó, CDI mais, IPCA mais, CDI mais. Então, ó, CDI mais 2,3, CDI mais 2,10 e paga aí periodicidade mensal, que é a rentabilidade, os rendimentos desse CRI, né? Então a gente vê que a maioria é IPCA mais CDI, tem alguns prés no meio do caminho, IGPM, mas a maior parte é IPCA e CDI. E ambos estão em queda recentemente. Então é natural que a gente veja uma queda dos rendimentos, tá certo? Então, quais são as taxas de administração? A gente já falou, 0,9% a mês, dividend yield, quantas cotas e qual que é a liquidez desse fundo. Então a gente consegue ver aqui, ó, essas informações. Liquidez diária, R$10.890.332,50 é a liquidez diária, né, que esse fundo negocia. Então também é um dos fundos mais negociados, afinal de contas tem mais de 1 milhão de cotistas e ele tem uma quantidade de 334.695.892 cotas, tá? A quantidade de cotas que ele tem. Agora, bora olhar múltiplos, né? Esse fundo, ele negocia um dividend yield de 12,82% ao ano, né? Um baita dividend yield, e ele negocia ao preço sobre valor patrimonial de quanto? Tá aqui, ó, preço-valor patrimonial de 1,04, né? Ele tem 13,48% em caixa do seu patrimônio. Então, a gente percebe que o gestor, ele tá procurando alternativas de melhorar a rentabilidade do fundo, investindo em outros ativos. E onde que a gente olha isso? A gente olha isso na apresentação institucional. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Nós precisamos ler a apresentação institucional, porque o gestor, ele faz o quê? Comentários. E aí ele fala qual tá sendo aí a estratégia de alocação dele, onde que ele tá procurando novas alternativas de investimentos. E aí você consegue ler nos comentários do gestor aqui todas as alternativas de investimentos que ele está buscando para melhorar a carteira. Então, poxa, estou buscando mais CRIs indexados ao IPCA, porque existe uma perspectiva de alta do IPCA. Você consegue fazer essa análise aí muito mais detalhada, tá certo? Então, você tem aqui o balanço do fundo, né? Todas as receitas com permutas, com CRIs, com LCI, renda fixa, todas as despesas. Agora, vamos olhar a composição desse fundo, né? A composição que ela é importante para a gente poder fazer essa análise, né? Qual que é a composição? Quais são os ativos que tem nesse fundo? Então, olhando aqui, a gente tem 70% em CRIs, né? Então, certificados recebíveis imobiliários. Nós temos 8% em permutas financeiras, 12% em fundos imobiliários e um caixa de 10%. Aqui no Status Invest fala que está com 13% de caixa, na apresentação está 10% de caixa, tá certo? Vamos lá. Vamos olhar para os FIIs. Quais são os fundos que ele investe? O que são os FIIs? Ele investe em fundos imobiliários. Ele compra cotas de outros fundos. Então ele investe no SPVJ11, LPLP11, ele investe, né, nesse Unidades Autônomas 3, Gari 11, VVMR 11, Maná 11, Game 11, NCRI 11, outros, né, XPCI 11 e aqui em outros, tá? Então ele tem aqui outras alternativas de investimentos. Tem os CRIs, né? Então ele fala quais são os CRIs que ele incluiu na carteira e aí você consegue ter uma divisão por indexadores, né? Então você consegue ver que 68% dos CRIs já estão em quê? Em quê? IPCA+. Olha só, 68% dos CRIs já estão indexados ao IPCA, porque existe uma perspectiva de alta do IPCA nos próximos meses. 32% tá em CDI. Se a gente pegar esse relatório de um ano atrás, de um ano e meio atrás, você vai ver que estava a maior parte em CDI, não em IPCA+. Então, o fundo já tem mudado bastante isso. E a gente consegue ver aqui qual a exposição por setor, né? Então você vê que a maior parte é real estate, depois food, depois malls, rental, agribusiness e outros, né? Você vê que tem todas essas divisão por setores da economia. Aqui você tem a duration dos CRIs, mas a parte que eu quero chegar está um pouco aqui mais para baixo. Então você tem todos os detalhes das CRIs, composição da carteira e você tem a composição das permutas financeiras, né? Então
Permutas financeiras, basicamente, é quando o fundo imobiliário ele participa de lançamento de imóveis. Então, junto com alguma imobiliária, com alguma construtora, ele investe uma grana e conforme vai vendendo aquelas unidades, ele vai recebendo parte dessa venda, né? De acordo com a participação que ele tem nesse empreendimento. E aí você vê que ele tem aqui, né? Do lançamento, 6 meses, período de construção, o habite, depois o repasse, né? Então você vê que ele tem 20% do fluxo dele focado nessa obra e 80% tá mais lá já quando o morador vai pegar esse imóvel, seja imóvel comercial ou imóvel residencial, tá certo? Então você vê que ele tem aqui permutas financeiras e que essas permutas normalmente são a pimentinha da carteira, é o que vai retornar ali, porque olha o retorno dessas permutas. IPCA ou INCC mais uma taxa de 12%. Então, cara, é um retorno relevante, né? Ele tem um book de 255 milhões nisso aqui. Então, é um percentual relevante. Ele tá ganhando IPCA mais 12. Então, é 12% de rentabilidade real nesse investimento aqui que o fundo está fazendo, né? Então, você consegue ver detalhadamente a permuta financeira aqui. Gente, sobre preço, né? Preço-valor patrimonial de 1,04 vezes, como está aqui, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, é um fundo muito caro, não vale a pena investir no MXRF11 porque é um fundo muito caro, é um fundo que está muito acima de outros fundos. Mas existe uma máxima do mercado que é, muitas coisas que são caras continuarão a ser caras e muitas coisas que são baratas continuarão a ser baratas. Não é porque está negociando, por exemplo, um fundo que eu gosto bastante, um fundo imobiliário que eu gosto bastante, é esse aqui, ó, o VGIA11. Eu gosto muito dele, Valora. Tá aqui, ó, VGIA11. Esse fundo tem um dividend yield de 17% nos últimos 12 meses, tá negociando a R$8, né? Então negocia, para você ter uma noção, 0,86 do seu valor patrimonial. Rendimento de 1,29% ao mês. É um baita de um fundo imobiliário, mas é um fundo que a Valora, que é a gestora desse fundo, tá começando a deixar, né? Ela vacilou em alguns outros fundos que ela tem, VGHF11, por exemplo, e ela começa a dar sinais para o mercado que não dá para confiar mais na gestão. Então, como que você vai continuar investindo? Nos últimos 12 meses é uma queda de 13% desse fundo. Se você for olhar aqui a cotação desse fundo, olha essa queda, pessoal, olha essa queda. Tem essa queda aqui, depois tem essa queda que aí ele tentou se recuperar e caiu de novo, tá começando a se recuperar agora. É um fundo que eu tenho na carteira dos meus clientes, mas é um fundo muito complicado porque perde a confiabilidade na gestão do fundo. Então, o MXRF11, na minha opinião, é um fundo que ele vai ser caro. Dificilmente você vai conseguir comprar o MXRF11 abaixo de uma vez valor patrimonial, mas é um fundo que ele vai entregar. Óbvio que a gente não tem que abrir mão e não olhar mais para ele, né? Não analisar ele. Nós vamos analisar, mas é necessário fazer essa análise periódica, mas é um fundo que sempre vai ser caro, sempre vai negociar acima de uma vez o seu valor patrimonial. Deixa pra mim nos comentários o que você achou, se você gosta ou não do MXRF11, se faz ou não sentido pra você. A gente vai trocando uma ideia, me segue lá no Instagram, @Danilo Silva, pra gente conversar, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, tentei fazer um resumidão aqui, né, de uma análise. Espero que você tenha gostado, pode deixar os questionamentos aí no comentário, a gente vai conversando. Um grande abraço, tchau, tchau.